Olá, tudo bem? Meu nome é Milton. Eu gostaria de pensar contigo a respeito do medo. Quem não sentiu medo? Todos nós, em algum momento na nossa caminhada, na nossa vida, sentimos medo de alguma coisa. E nós todos vamos sentir medo, com certeza, em algum momento da nossa vida. Todos nós. Medo, talvez, a primeira vez que nós fomos à escola, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar no escuro, o medo de dirigir, medo de andar de bicicleta, quem sabe o medo de você entregar um currículo, primeiro emprego, experiências novas, medo de pedir alguém em casamento, medo de casar-se. Quem sabe você experimentou sensações de medos que foram extremamente prazerosas depois de um tempo. Talvez você vivenciou algum tipo de medo na tua vida que foi ocasionado por um trauma, quem sabe um acidente de carro ou uma violência que sofreu. Com certeza todos nós, em algum tipo de medo já experimentamos, vivenciamos ou nós vamos vivenciar na nossa vida. A palavra de Deus nos mostra um momento em que os discípulos de Jesus tiveram medo. Está escrito no Evangelho de Jesus, que é narrado pelo evangelista João, no capítulo 6 e no versículo de número 19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e temeram. É interessante que naquele momento foi um medo que não só uma pessoa sentiu, mas um medo que foi coletivo. Todos eles estavam com medo. Na verdade, eles sentiram medo não porque Jesus se aproximou do barco. Outros evangelistas nos apontam, nos mostram que eles sentiram medo devido a uma grande e forte tempestade que tinha abatido, tinha atacado o barco naquela hora. É interessante porque algumas horas atrás deste episódio, os discípulos não tinham medo. Os discípulos estavam extremamente alegres, felizes, estavam experimentando algo novo na vida deles, que é ver muita gente se alimentar com poucos pães e poucos peixinhos. Jesus havia colocado fé no coração deles e eles estavam extremamente motivados para vivenciar aquele momento. Quem sabe eles estavam comentando entre eles o que virá amanhã, o que nós vamos experimentar amanhã de novo na nossa vida. Porém, Jesus, de uma forma inesperada, diz para eles: olha, eu vou subir ao monte orar e vocês não vão me esperar. Vocês vão seguir adiante para o outro lado da margem, eu vou encontrar vocês. Não sei se alguém, naquele momento, teve coragem de perguntar para Jesus: mas como o Senhor vai nos encontrar? Os evangelhos não registram que alguém fez essa pergunta. Simplesmente que Jesus vai orar e os discípulos tomam o barco e seguem. O detalhe é que, no meio da noite, um vento diz que assopra o barco e parece que o barco vai afundar. E aí sim, eles parecem que todo o encanto, felicidade, alegria que eles tinham tido durante o dia se afunda na água e eles estão com muito medo. Eles estão com muito medo que o barco afunde e todos eles morram. É normal, em meio à dificuldade, nós sentirmos medo. Só que o medo, às vezes, ele nos paralisa, pois o medo é um estado afetivo que ele é motivado por uma sensação de perigo. Ou o perigo também, ao contrário, pode nos motivar o medo. Aqueles homens que talvez alguns deles eram experientes no mar, agora estavam simplesmente agoniados. Quantas pessoas estão angustiadas às vezes porque estão lidando com circunstâncias que eles talvez não conseguem controlar? Quem sabe um casamento que está passando por turbulências, dificuldades? Quem sabe no trabalho não está bem? Todos nós
já passamos por circunstância que a gente não pode controlar. E como é ruim passar por esta circunstância. O interessante é que diante das dificuldades, às vezes a gente fica olhando para o outro e em vez de tomar uma posição, tomar uma atitude que possa mudar, o normal é a gente se apavorar cada vez mais e mais, a gente ficar cada vez mais nervoso. Vamos pegar o exemplo do casamento. O casal sabe que não está bem. Os filhos sabem que o casal, os pais não estão bem. Mas é difícil alguém tomar uma posição de sentar na frente do outro e dizer: nós não estamos bem. Por quê? Porque tem medo de que aquilo que está ruim piore. E sempre, infelizmente, dizia um ditado popular que tem um espaço para piorar. Infelizmente, sempre tem um espaço para piorar. Olha, todos nós já passamos por circunstâncias em que nos colocaram frente aos outros, nós com dificuldades às vezes de relacionamento, de comunicação, porque o medo nunca vem sozinho. O medo sempre traz consequências, ele traz coisas junto com ele. E às vezes a pior consequência é de deixar nós sem atitude e sem reação. Quando eles estão sem atitude e sem reação, eles avistam na frente deles um vulto. Quem é? Jesus. Alguém naquele momento grita: é um fantasma e tal. Por quê? Porque não consegue identificar se é Jesus ou não. Afinal de contas, não é comum um homem no meio de uma tempestade caminhando por cima do mar. Eles nunca viram nada igual. Nunca viram. E eles estão apavorados agora mais ainda. Aquilo que era difícil deles visualizarem, agora complica muito mais. Até que alguém com coragem diz: Senhor Jesus, se é o Senhor, deixa eu ir falar com o Senhor de perto. Pedro, ele desce do barco, então ele tem uma confirmação que é Jesus, ele vai encontrar Jesus. Toda circunstância de dificuldade na nossa vida, ela pode melhorar, desde que alguém tome uma posição na sua vida. E a posição é de tentar mudar a situação, procurando visualizar um caminho, uma resposta. No caso, eu creio que Jesus é a resposta. Por quê? Porque a Bíblia fala: Jesus é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida. Ele é a resposta, talvez, para aquela indagação que você tem dentro do teu coração e você não consegue resolver. Ele é a resposta para aquele problema que você está apavorado e não consegue solucionar. Mas, para que a gente possa vencer todo o medo, nós temos que vencer a barreira do silêncio e do apavoramento e precisamos tomar uma atitude e irmos ao encontro de Jesus. O detalhe é muito importante. O detalhe muito importante é que quando nós nos movemos para ir ao encontro de Jesus, com certeza, Jesus se move para ir ao nosso encontro. Por quê? Porque Jesus, ele logo diante daquela circunstância, imediatamente ele dá de jeito de entrar no barco. E quando ele entra no barco, naturalmente uma coisa ocorre: a tempestade ela se acalma. Porque aonde Deus entra, aonde Jesus entra, as coisas tendem a ser diferentes. Eu sei que talvez você está dizendo: não, mas o meu barco realmente está prestes a afundar e não pode mudar a circunstância. Deixa eu te falar, Jesus pode mudar qualquer circunstância que você esteja vivendo. Jesus pode mudar qualquer coisa que você esteja passando. Basta você visualizar Ele e você permitir que Ele vá ao seu encontro. Você abrindo o teu coração e a tua mente e deixando de prestar atenção naquilo que está trazendo medo para você. Pare de olhar um pouco.
Pare de olhar um pouco, talvez, para as dívidas, para a circunstância que está lá dentro da tua casa te irritando, no teu trabalho. Eu quero te convidar a você olhar para Jesus e você permitir que Jesus possa entrar na tua vida. E quando Ele entrar na tua vida, tenho certeza que automaticamente a paz virá. Quando Jesus entra no barco, eu gosto muito de uma expressão que diz o evangelista João. Ele diz: e receberam Jesus de bom ânimo. Por quê? Porque eles criam que aquela tempestade Jesus iria acalmar. Receba Jesus de bom ânimo no teu coração. Acredite nele. Deposite tua confiança no Senhor. E tenha certeza de que o Senhor pode tirar todo o medo do teu coração. Mas não só o medo. Ele pode resolver tudo aquilo que está levando medo ao teu coração. Tudo aquilo que está levando o espanto aos teus olhos e ao teu coração, o Senhor quer tirar da tua vida. Basta você permitir que Ele entre no teu barco e você receba Ele de bom ânimo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.